que eu nem falei da matéria, porque é matéria boba, parte teórica. Eu falei da essência da aula, que é até aqui que nós vamos revisar juntos. E sabe que eu estava pensando hoje, quando eu estava vendo no carro, eu estava pensando, pô, tem que abrir um curso pro pai de vocês. É pro pai de vocês, porque quando tu não passa no vestibular, não é culpa tua. Porque tu é imaturo, não é tu que é obrigado a falar, não, eu tenho que estudar para ser alguém na vida, que tu ainda não se tocou disso. É o teu pai que tinha que diariamente ir verificar com os olhos que a terra há de comer os exercícios que tu fez, né? Uns 20, né, pai, por dia. É uns 20, sei lá, 5 de cada matéria. Porra, que ridículo isso, não gasta meia hora, uma hora, porque tu não vai conseguir fazer todos. O importante é quebrar a cara aí. Ai, não consegui esse aqui, merda. Ficar pensando naquilo, depois tu... Porra, que é? E aí depois tu vai falar com alguém sobre aquilo, não precisa ser um professor, pode ser um amigo. E aí tu, tá, entendi mais uma. Então, pô, cara, estou pensando nisso, abrir um curso pré-vestibular para pais de pré-vestibulando, para mostrar pro bicho como é que faz no dia a dia para controlar a brincadeira, né, cara? É isso que está faltando. Então, ó, vamos ver se tu fez os exercícios. Deixa eu ver. Nome? Que bonito, frente de onda. É raro a galera lembrar. Comprimento de onda, o lambda é a letra grega que o representa. Já fico feliz, mas tem que saber o nome técnico. Comprimento de onda. Amplitude está relacionado com o quê? Lembra que eu dei um exemplozinho do amplitude? Dei um exemplozinho do amplitude. Na outra sala a galera falou força inicialmente. Aí eu não. Aí na hora que eu falei não, o cara corrigiu, energia. Eu, legal. Porque tu vê, né, cara, força e energia pro leigo em física é quase a mesma coisa. Mas não. E tu sabe que assim, lá na outra turma tem alguns caras que me chamam a atenção em relação ao desempenho, porque eles vêm desde o ano passado vindo em toda assistência. Tem cara que desde o ano passado vem em toda assistência com questão boa de física. Né? Como é que tu agora vai querer chegar junto do cara? Aí tu fica chamando o cara é gênio. O cara está estudando há 1 ano, vai dizer que o cara é gênio. Talvez se tu estivesse estudando há 1 ano, tu superasse o cara. Né? Aí o cara... Aí eu vi que houve essa confusão, né? Que agora tu já sabe que a amplitude está relacionado com... E aí eu, o que é força? Eu perguntei para a turma. O que é força então? Aí a maioria falou, é massa vezes aceleração. É o quê? Tá me dizendo que é isso que é força? Então a definição de força na física é massa vezes aceleração? Eu corrigi, não. Isso aqui é a segunda lei de Newton. E aí eu perguntei para os meus melhores alunos, sim galera, fala aí o que é força. E nem meus melhores alunos sabiam dizer o que é força, que é uma das coisas básicas da física. Mas eu não fiquei bravo. Ó que legal, trabalho é força vezes distância, o ângulo ali é só para decompor, legal. Mas se tu quiser equações com força, tem a lei de Luke, que é K vezes X, tem a força eletromagnética, campo vezes carga, vezes velocidade, vezes sendo ângulo. E eu posso ficar o dia todo botando fórmula com força. Pressão igual a força sobre área, porque nada disso explica o que é força. Porque força é um conceito, é uma ideia. E cara, por incrível que pareça, pode pegar um monte de professor de física aí, o que é força? O cara também não vai, o cara vai falar, não, força é massa, aceleração, ele vai estar mentindo, porque ele não sabe o que é força. Vou te explicar mais uma vez o que é força. Aliás, mais uma vez não sei se fui eu que te expliquei um dia o que é força, né? Mas quando eu conto para o meu aluno, eu falo o seguinte, força é uma coisa, é uma entidade que causa mudança de velocidade ou deformação dos objetos. É isso. É uma coisa, é uma entidade, certo? Se o cara fala entidade, o aluno pode não entender. Por isso eu digo coisa. Uma coisa. Força é uma coisa. E como é que é a manifestação dessa coisa? Ou ela deforma os objetos, muda a forma, ou ela muda a velocidade. É isso que é uma força. Concorda comigo? Né? Se eu fiz isso no objeto, deformei, não deformei? Porque atuou uma, tá parado. E aí de repente ele não está mais parado. O que aconteceu? Uma força atuou. Isso é que é força. A definição física de força é uma entidade que ou muda a velocidade de um objeto ou causa deformação. Na verdade é os dois sempre. Até parece quando eu dei um peteleco no giz, o giz se fosse filmado pela super câmera, lembra? Se ele não ia dar uma... Putz, ele ia dar uma deformada, o meu dedo mesmo ia aparecer uma gelatina esquisita na hora da filmagem. Quando tu faz assim no aço, o aço deforma naquele momento do toque. Para força ser aplicada, necessariamente precisa de energia? Para que exista força, deve existir energia envolvida? Bacana a tua pergunta. Cara, a força
força é uma das maneiras da energia se manifestar, né? Então, se a velocidade de algo está mudando, se algo está sendo deformado, força está sendo aplicada e um deslocamento está sendo realizado. Então, se existe força, e esta força vai incluir deslocamento, seja para mudar a velocidade, seja para deformar microscopicamente, então automaticamente tem energia, tem trabalho envolvido, sim. Mas é claro! Pô, quem é que não sabe que quando a gente acorda a gente está mais alto do que quando a gente vai dormir? Isso é conhecido, certo? Né? E por que isso acontece? Principalmente por causa dos discos intervertebrais. Tem amortecedores nas tuas vértebras, são amortecedores gelatinosos, até lembrariam aquele amortecedor redondinho daquele tênis famoso, certo? Só que são de gelatina, então entre os ossos da tua coluna. E tu está o dia todo ali curtindo a brincadeira e caminhando, e eles estão todos bem, né? No final do dia eles estão todos bem achatadinhos e bem acomodados. Aí tu deita na tua cama. Pô, cara, a tua coluna dá uma esticadona e tu ganha alguns milímetros. Tu ganha alguns milímetros. Foi te medir na hora que tu acorda e na hora que tu vai dormir, dá alguns milímetros de diferença. Então, de certa forma, é assim o papel da força-peso que vai achatando o nosso corpo, deixando ele numa posição, né, ao longo do dia. Ô galerinha, olha só que legal então, aprendemos o que é força. Força é uma entidade que ou muda a velocidade ou deforma os objetos. Cara, eu até torço para que caísse uma questão boba como essa no vestibular, hein? Defina a força fisicamente. Mas poucos saberiam. E acredito que alguns de vocês ainda lembrariam disso. Ou deforma, ou muda a velocidade. Ou muda a velocidade. É isso que é força. Agora, a origem da força pode ser de vários tipos, né? Certo? Aliás, esses dias eu acho que eu comentei com vocês. Força tem de dois tipos básicos: campo e contato. As de campo, força elétrica, magnética, eletromagnética, que elas se misturam depois, nós vamos ver, certo? Gravitacional, mesmo sem nada atrai. E força de contato tem que encostar. Quando eu encosto no objeto, atrito, tem que ter contato, certo? Força de contato e força de campo. Legal, manda. Força é o que causa velocidade ou forma? Cuidado. Isso, ó. Isso é uma coisa bem delicada, tá? Sabe o que é, galera? Ó, porque quando eu falei, mas é que eu deveria ter falado mais categoricamente. Eu falei que força causa mudança de velocidade, não velocidade. Cuidado, hein, gente? Para ter velocidade não é obrigado a ter força. Para ter mudança de velocidade. Isso é algo altamente delicado. Porque todos os cientistas antes de Newton achavam isso. Que para um objeto se deslocar tem que ter força. Todo mundo achava, foi o Newton que falou não. Se a força resultante é zero, pode ser MRU. Isso é algo absurdo. Cara, assim, ó, eu passo horas fazendo isso na frente da galera, a galera demora a assimilar. Dá para aceitar que é o MRU? Tu sabe o que é MRU? Movimento em linha reta, velocidade constante, certo? O cara que está olhando de perto vê que a cadeira está dando umas vibradinhas para um lado e para o outro, mas não avacalha caminhar. MRU! Não avacalha, MRU. O leigo, ele olha para isso e pensa, o professor Otávio está fazendo uma força maior que o atrito, por isso que a cadeira anda. O leigo pensa isso e isso está tatuado no coração dele. Ele não consegue se desvencilhar desse erro, deste absurdo, deste erro grave. MRU, resultante zero. Por que tu tem dificuldade de aceitar que naquele momento em que eu empurrava a cadeira em MRU, a resultante é zero? Porque tu não é um cientista, tu não é um gênio, tu não é Newton. Newton foi o primeiro ser humano na face dessa terra que percebeu que esse raciocínio é um absurdo. Achar que eu, enquanto empurro a cadeira, estou fazendo mais força que o atrito. E tu já teve essa aula no primeiro ano, no segundo ano o professor deve ter dado várias cutucadas a respeito disso, e hoje nós estamos discutindo de novo. Tem cara que se forma em engenharia e ele ainda não entendeu nem essa parte inicial. Palavra de honra, eu não acreditava nisso, o professor me contou que ele vai dar aula para os engenheiros que já fizeram física, tudo, o cara não sabe isso ainda. Então vamos lá. Se tu acredita nas leis de Newton, e acreditem, gente, o prédio está em pé devido
elas estarem corretas. Nós sabemos através da primeira lei de Newton que se a força resultante, me ajuda? É zero, a primeira lei de Newton é só quando FR, cuidado, FR igual a zero não quer dizer que não tenha força nenhuma, quer dizer que a soma das forças que atuam está dando zero. Tem duas possibilidades quando um corpo está nessa condição: ou ele está parado e continua parado para todo sempre enquanto isto for respeitado, ou ele está em MR. Só que o contrário é verdade. Quando tu olha um objeto parado, tu pode afirmar resultante. E quando tu olha um objeto em MRU, mesmo que seja uma Ferrari a 300 por hora em linha reta, tu pode olhar para ele e falar resultante zero. Isso é difícil de aceitar. É difícil de aceitar para a pessoa que sempre usou o próprio cérebro para entender a natureza, aceitar que esta ideia é um absurdo, é errada. Eu vou tentar mais uma vez modificar. Mas tenha fé. Olha só. Se está parado e começa a andar, mudou a velocidade, não mudou? Para mudar a velocidade tem que ter força resultante. Nesse momento aqui, ó, só nesse momento em que eu disparei o movimento, eu superei o atrito. Naquele momento eu fui mais forte que o atrito, porque eu acelerei o objeto. Porém, logo depois a velocidade é mantida. Se a velocidade é constante, a resultante quer dizer que eu e o atrito dinâmico estamos empatados nessa hora. Então por que o objeto continua andando se eu e o atrito estamos empatados? Por inércia. Porque os corpos que estão andando tendem a continuar andando para sempre. E a maioria das pessoas acha que os objetos tendem a... Não é verdade. Só parou por causa do... O atrito está ferrando com a tua observação do mundo. Então tu vê que tem que observar o mundo com muita cautela para entender física. Um aluno me pergunta, por que física é tão complexa? Ué, física não explica a natureza? A natureza não é complexa? Como é que uma ciência idiota vai explicar a complexidade da natureza, da vida, da realidade? Então olha só. Por favor. MRU, resultante. A força que eu faço é idêntica ao atrito. Porque se eu ganhar do atrito em movimento, olha como é que fica. Olha como é que fica eu ganhando do atrito. Tu viu que a velocidade estava aumentando? Tu viu? A velocidade estava aumentando. Então tem aceleração. E se tem aceleração, tem força. Força e aceleração é que andam juntas. Beleza? Força e aceleração é que andam juntas. Agora ó o atrito ganhando de mim. Como o atrito era maior que a minha força, tinha desaceleração, mudança de velocidade. Cara, te juro, isso é uma das coisas essenciais para o vestibular. Se tu não botar isso na tua cabeça, o cara vai te pegar. Porque no vestibular ele vai fazer uma questão que usando o teu dia a dia tu erra. Porque todos os grandes gênios erraram a vida toda. Teve que nascer um cara diferente para poder fazer o mundo acordar. O Newton. Beleza? Por isso que ele é o papa da física, o pai da física moderna. Porque ele sacou coisa que ninguém conseguiu enxergar. Certo? Então cuidado. Olha a primeira lei de Newton, hein? Olha essa primeira lei de Newton. Meu querido, quer fazer uma colocaçãozinha? Se tu jogar uma bola no vácuo, Nunca. Mas sabe o que é o legal? É que vácuo não existe. Vácuo é uma ideia humana. Vácuo na natureza não existe. É por isso que um objeto lançado no espaço sideral, uma hora ele acaba parando. Porque tem partículas no espaço sideral, bem poucas, mas tem o suficiente para um dia, certo? E outra, como tem um objeto no espaço sideral, uma hora ele vai acabar passando próximo de uma estrela, de um planeta que vai atraí-lo e vai colocá-lo em órbita, né? Mas o fato de nós termos, por exemplo, aqui na Terra, a nossa Lua orbitando o planeta há 4,7 bilhões de anos, certo? Mentira, um pouquinho menos, né? 4,7 bilhões de anos é a própria formação do sistema solar. Então quer dizer que realmente, cara, existe uma tendência de movimento continuar. Senão, né, essas estruturas que a gente consegue calcular que estão há tanto tempo, já teriam entrado em repouso ou teriam se modificado, certo? Mas é isso mesmo. Eu demorei a aceitar isso. Eu não acreditava. Eu passei décadas da minha vida achando que era bobagem. Aí um dia tu começa a perceber, não, mas faz todo sentido, vai ligando as coisas, né, e vai acreditando. É isso aí mesmo. Ô galerinha, vamos lá, voltando à ondulatória aqui, nós fizemos uma boa revisão dos detalhes da onda e tinha uma equação, que era a equação fundamental da onda, alguém lembra? Isso, a turma lá falou, veja
que uma lambda faz. Tem cara que já decorou, não sabe usar a fórmula ainda, mas a bobagem já decorou. Veja o que uma lambda faz. Vede! É o quanto a onda avança, quantos metros a onda avança a cada segundo. Para ver se tu entendeu aquela primeira aula, para ver se tu entendeu o que é período e o que é frequência, uma onda executa 15 oscilações em 12 segundos. Determine o período. Faz por regra de 3, por favor. 15 os 12 segundos. X, porque período é o número de oscilações. Mas eu gostei, tu fez tudo bonitinho, só confundiu o que é período e o que é frequência. Porque período é um tempo. É o período, pô, qual é o período menstrual da mulher? 20 e poucos dias, vai dizer que não. É isso que eu não me conformo. Como é que tu tem um período na tua vida, tu usa períodos na tua vida, mas na física, olha, não sei o que é período. O período do dia é o tempo que demora para um dia completado. Período de uma semana, 7 dias, é o tempo que a semana demora para se repetir. Não é isso? Certo? Então, se eu boto o X nas oscilações, eu não estou calculando um tempo que é período. Eu estou calculando a frequência. Quantas oscilações ocorrem em... Mas como eu pedi a frequência, vamos lá. Vou chamar de F para não me confundir. O Luiz escreve 12F igual a 15. Está multiplicando, passa simplificando, dá 5 quartos. Né? Divide por 3, né? Tudo bem? 5 quartos, que é 1,25. Frequência igual. Para não escrever 1,25 oscilações por segundo, ou só por segundo, que ia ficar feio, eu chamo de Hertz. Obrigado. Na prática, 1,25 oscilações por segundo. Como assim, professor? 1,25? Se a onda fizesse isso, ia ser uma oscilação completa, não é? Se a onda fizesse isso mais isso, é uma oscilação e meia, não é? Então quer dizer que a onda completou uma oscilação toda e um quarto de oscilação. E aí isso passou a um CD. Nada demais. E aí o período, quero ver então, agora que tu entendeu como é que funciona, para calcular o período. É uma oscilação e eu quero saber quanto tempo. Parabéns, X. Quanto tempo? Cara, tu vê uma regra de 3, uma das ferramentas mais elementares da matemática. E lembra dos períodos da tua vida, um dia. O que é um dia? Qual é o período de um dia? 24 horas, é sempre tempo. Que período tu passou no exterior? Ah, eu passei 2 meses no exterior. Né? Em que período tu trabalha? Eu trabalho de tal a tal tempo. Nunca vai ser o número de oscilações um período. É a frequência que é o número de oscilações. E isso é porque a aula de hoje é que nós vamos falar sobre isso. Perfeito. Legal, ó, realmente a gente só conseguiu medir a velocidade da luz. A galera também perguntou lá na outra sala. Alguém lembra qual é a velocidade da luz? Ó, que legal, quando o cara lembra que é 3 vezes 10 na 8, que ele está fazendo exercício de física mesmo, ele lembra até na notação científica. Para um leigo poder entender, a gente falaria como, mais ou menos? 300 mil quilômetros em um segundo, que se for metro vai para 300 milhões. Ou ainda, para o cara poder entender a brutalidade dessa velocidade, a luz é capaz de dar quase 8 voltas no planeta Terra em um mísero segundo. Ela teria dado 8 voltas no planeta, se ela não andasse em linha reta, né? A gente sabe que ela tem linha reta, certo? A gente só conseguiu, primeiro, ó, olha que bacana que foi a história dessa velocidade. O primeiro cara que conseguiu estimar mais ou menos qual é que era a velocidade da luz, que ele calculou lá 1 milhão de quilômetros por hora aproximadamente, né, em números atuais. Ele era um cara que estudava a posição dos astros no céu, né, um astrônomo, pelo amor de Deus, é um astrônomo. E aí ele estava estudando, e aí pela posição que ele tinha dos planetas, o Mercúrio tinha que, Marte aliás, tinha que aparecer no céu num momento específico, no momento em que ele ia sair atrás, né, de um outro planeta, ou sair atrás da região de sombra da Terra, ele ia aparecer. Então ele tinha calculado que ele ia ter que aparecer uma certa hora lá, final de tarde, 4 horas da tarde. E ele não apareceu essa encrenca, bicho. E aí deu um certo atraso para chegar à luz, para ele ver o fenômeno, na verdade, eu já estou traduzindo, né? Ele deu algumas horas de atraso. Mas por que isso, caramba? Meus cálculos estão precisos, eu tenho certeza. E
E ele ficou devaneando. Ah, mas e se a coisa que sai de lá e bate aqui no meu olho demora para chegar? Aí ele, eu vou pegar essa distância que tem aqui, vou pegar o tempo que se atrasou para eu fazer a observação, e deu uma velocidade um pouco maior do que a atual velocidade da luz. Mas assim, o erro não era grande, era um erro de 30%. Ou seja, historicamente foi esse astrônomo, que eu não lembro o nome, que chegou mais próximo da velocidade da luz. Depois disso, alguns caras fizeram um teste com lamparina, um no morro, outro no outro. Ficava abrindo e fechando a lamparina para o outro medir o tempo da piscada da luz. Só que como eles usavam um relógio simples para fazer esse experimento, eles concluíram que a velocidade era infinita. Não era instantâneo. Não dá para medir nada, cara. É na hora. É na hora. Aí só depois, com o advento dos relógios atômicos, que são relógios, máquinas altamente complexas que medem o vibrar de um átomo e usam esse vibrar do átomo para medir a passagem do tempo. Esses relógios são tão fodásticos que 2 deles demorariam mais de 1 milhão de anos para atrasar 1 segundo, um em relação ao outro. Ou seja, são máquinas ultra precisas de medir o tempo. Aí pronto. Agora que eu tenho um super relógio atômico, eu vou medir quanto tempo a luz demora para sair dessa parede e ir até aquela. E como esse meu relógio é fodástico, eu consigo medir uma unidade de tempo minúscula. E esse tempo minúsculo que a luz demora para ir daqui até lá, eu consigo medir agora. E aí eu faço velocidade igual a distância sobre o tempo e chego na velocidade da luz. Mas o mais legal, Maxwell descobriu uma conta para se fazer e achar a velocidade da luz, matematicamente. Certo? E isso nós vamos ver no final do nosso curso. Os fótons são formados por alguma coisa? Galera, teoricamente o fóton, que é a partícula de luz, ele é uma onda elétron. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. É isso que nós vamos ver. Ô pessoal, foi difícil achar período e frequência? Não. Tens que saber fazer essa regra de 3. Tens que saber fazer essa regra de 3. Ops. Tá multiplicando, passa. Dividindo, simplificando, fica 4/5, que é 0,8. Claro que eu poderia ter invertido, né? 1 sobre 1,25. Mas eu acho que fazer essa continha é mais gostoso do que dividir 1 por 1,25. 0,8 segundos. E se eu pergunto a velocidade da onda, sabendo que o comprimento de onda é 1000 metros? Eu pego a equação fundamental, veja uma lambda faz, o lambda é 1000 e a frequência 1,25 multiplicado por 1000 é uma delícia, 1250 metros por segundo. Foi mais ou menos até aqui que nós vimos no final da aula passada de ondulatória. Certo? Nós usamos o primeiro momento da aula uma revisão de ótica, né, bem rápida, e aí começamos a trabalhar a ondulatória. Eu fui primeiro na parte que eu acho principal da matéria. Tem uma outra parte que é teórica, que é importante também que vocês tenham conhecimento. E nós vamos discutir essa parte teórica agora.